Boa noite, estamos começando mais uma edição do Tambaú Eleições. Oi, Karine, boa noite a você de casa. Terminou hoje o prazo para o registro de candidaturas. A partir de amanhã começa o período de campanha eleitoral. E no programa de hoje a gente vai detalhar as regras da propaganda eleitoral. Você vai saber o que pode e o que não pode nesse período. E ainda os detalhes sobre a auditoria da votação eletrônica das eleições deste ano. Uma comissão foi formada nesta semana no TRE para realizar esse trabalho. E a Rede Tambaú de Comunicação inicia uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. É a partir de segunda-feira na Rádio Jovem Pan João Pessoa. O Tambaú Eleições está no ar. Terminou agora há pouco, às 7 horas, o prazo para os partidos apresentarem o pedido de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral. As candidaturas apresentadas serão todas julgadas. E a partir de amanhã tem início uma nova etapa no calendário eleitoral, que começa o período de propaganda eleitoral. E para saber o que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos e pelos eleitores, a gente recebe aqui o advogado Antônio Leonardo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karine. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse bate-papo hoje. Vamos lá falar sobre propaganda. Bem, agora, oficialmente, eles deixam de ser pré-candidatos para serem candidatos. Exato, perfeito. Agora, dia 27 de setembro, marca uma nova etapa do calendário eleitoral, onde vai começar efetivamente a propaganda eleitoral. Os candidatos já estão com registros formalizados e agora o bloco vai para a rua. E de forma bem didática, o que é que muda de pré-candidato para candidato? O que é que pode e o que não pode? Basicamente, hoje, até ontem, na verdade, nós estávamos vivenciando um período de pré-campanha, onde, na verdade, se podia fazer muita coisa, quase tudo, só não poderia pedir voto. Hoje, a partir de agora, com o lançamento da propaganda eleitoral, vai efetivamente, além de apresentar as qualidades, falar sobre os projetos, efetivamente vai poder se divulgar o número, vai se pedir voto, de acordo com aquilo que a gente já está acostumado a ver. A partir de amanhã, portanto, domingo, tudo vai ser mais explícito, né? A gente tem algumas informações sobre esse período de campanha, a gente tem uns números, inclusive, dos valores que podem ser usados pelos candidatos. O limite de gasto de campanha para prefeito aqui em João Pessoa ficou no primeiro turno em R$ 2.888.392,83. Caso haja um segundo turno, os candidatos a prefeito aqui da capital vão poder gastar R$ 1.123.357,13. Lembrando que houve mudanças nessa questão do financiamento de campanhas, né? Agora, as empresas não podem fazer aquelas doações que aconteciam anteriormente, né? Exato, perfeito. Desde 2015 teve o julgamento do Supremo e também uma reforma eleitoral que proibiu a contribuição das pessoas jurídicas para a campanha. Hoje em dia, basicamente, as campanhas eleitorais elas são financiadas por recursos públicos, oriundos do fundo partidário e do fundão, de pessoas físicas e dos próprios candidatos. Basicamente, hoje a campanha eleitoral ela é financiada com esses recursos. A gente tem mais uma tela, não é isso, Daniel, com um outro assunto para ser discutido aqui, que é o autofinanciamento. O candidato que tem o dinheiro, já tem uma renda, um bom patrimônio e pode financiar a própria campanha. Como é a questão da legalidade disso tudo? Exato, perfeito. Essa eleição nós vamos vivenciar uma alteração legislativa que teve que o autofinanciamento, ou seja, o candidato vai poder injetar na sua própria campanha apenas 10% do limite previsto para a eleição. Nas eleições de 2018, nós tínhamos uma previsão de que era possível que o candidato financiasse completamente a sua campanha. Temos até um caso emblemático do presidenciável Henrique Meirelles, Sim. que ele injetou mais de 57 milhões de recursos próprios na sua própria campanha. Então, preocupado com essa distorção que eventualmente candidatos milionários pudessem ocasionar nas eleições, foi que houve uma alteração legislativa e nessas eleições de 2020, os candidatos só poderão aplicar 10% de recursos próprios, eles só poderão investir recursos próprios até o limite de 10% do limite total gasto para a campanha. Então já evita, e aí assim citar exemplos, que qualquer político que faça enriquecimento ilícito use esse recurso para se beneficiar politicamente, né? Exato. É uma regra de isonomia
que visa equilibrar a disputa, até mesmo para evitar que candidatos milionários ou candidatos tenham uma estrutura de campanha, possam projetar seu nome, possam, digamos assim, ter uma campanha bem mais organizada do que aqueles candidatos que eventualmente não têm essa mesma condição. Então é uma regra que, no final das contas, visa a isonomia da disputa eleitoral. Então, autofinanciamento pode. Vamos à próxima tela, portanto, com outras regras para as eleições deste ano. Temos aqui empresas, você até já comentou, né? Não podem fazer mais a doação em campanha eleitoral. Exato, de forma alguma é classificado como fonte vedada. Candidatos, partidos e coligações não podem, de forma alguma, receber recursos oriundos de pessoas jurídicas. É vedado pela lei. Mas pessoas físicas podem fazer essa doação, porém existem regras também, né? Exato. Eventuais simpatizantes das candidaturas podem efetuar doações para as candidaturas de sua predileção, desde que eles observem o limite de 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior. Ou seja, agora, na campanha, aquele cidadão que eventualmente queira contribuir, ele só pode dispor, só pode doar até o limite de 10% do que ele auferiu no ano anterior, como renda. Então, tem a questão da Receita Federal aí. Exato, tem que ficar atento. Eventualmente, o cidadão que, porventura, queira fazer essa contribuição, ele vai ter que ficar atento ao qual foi o auferimento de renda dele no ano passado, sabendo que, para a campanha eleitoral, ele só pode durar 10% desse limite. Dessa doação de pessoas físicas, entra a arrecadação pela internet. A gente já viu isso na eleição passada, em que os candidatos pedem a militância para colaborar com esse financiamento. Então, isso é permitido. Exato, também. É o chamado financiamento coletivo, popularmente conhecido como a vaquinha. Tem até algum, digamos assim, um debate, uma restrição, porque a percepção que nós tivemos na última eleição foi que não vingou. A vaquinha foi pouco utilizada, pelo menos aqui nas eleições gerais para governador, se eu não me engano, apenas 2 candidatos utilizaram esse recurso e não teve, digamos, uma expressividade. Mas a perspectiva é uma forma de arrecadação lícita, tem critérios objetivos que os candidatos precisam estar atentos e também pode ser utilizada nas eleições. Se eu quiser contribuir na vaquinha de algum candidato, eu preciso ter todas essas informações sobre a Receita Federal, toda a burocracia que é para a pessoa física, ou a vaquinha é mais livre, é mais leve? O primeiro aspecto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: o candidato tem que contratar uma empresa que forneça esse serviço. Não é, digamos assim, deliberadamente. A Justiça Eleitoral possui um cadastro das empresas que podem prestar esse serviço. Dentro daquele rol das empresas cadastradas para prestar esse serviço, o candidato pode contratar, que ele eventualmente queira, e depois que ele faz essa contratação, ele divulga para a sua militância o site, as características, como fazer essa contribuição, e normalmente essas empresas disponibilizam formas mais fáceis de doar, como por exemplo, você pode passar no cartão de crédito, você pode dividir, então digamos, ele traz umas facilidades para a pessoa física fazer essa doação, mas também atenta ao limite dos 10% da renda oferida pelo cidadão no ano anterior. Então, revisando, empresas não podem, pessoas físicas podem, inclusive pela internet. Vamos à próxima tela então, com outras regras. Caminhada e carreata, estamos em plena pandemia, mas pela regra eleitoral isso pode acontecer. Exato, perfeito. Caminhada, carreata, comício, qualquer ato de propaganda eleitoral de forma física permanece permitido. A única ponderação que se faz é que, inclusive, recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba respondeu uma consulta formulada pelo Ministério Público, em que ele definiu a diretriz de que é permitido todo e qualquer ato de campanha eleitoral presencial, desde que as campanhas obedeçam, logicamente, às regras sanitárias. Então, as regras de evitar aglomeração, a utilização de máscara, distanciamento social, todas essas regras estão vigentes. Pode ato presencial de campanha, desde que obedecidas às regras sanitárias. Propaganda na internet e impulsionamento de conteúdo na internet. Eu vou abordar essas duas questões juntas porque está tudo ali misturado, né? Quais são as regras nesse sentido? Pode impulsionar agora?
Exato. Dentro da perspectiva da propaganda eleitoral na internet, o principal aspecto é justamente esse do impulsionamento. A gente viu uma utilização muito grande desse recurso nas eleições de 2018 e a perspectiva é que agora essa ferramenta também seja muito utilizada, desde que o candidato atente a 3 aspectos principais. Primeiro, eu só posso fazer impulsionamento de conteúdo, que é o famoso post patrocinado, no Instagram, no Facebook, nessas redes sociais mais conhecidas, para me beneficiar, para enaltecer as minhas qualidades. Jamais eu posso fazer um impulsionamento de conteúdo para denegrir ou para ofender o meu adversário. Essa é a primeira regra. Segunda regra, apenas candidatos, partidos e coligações podem contratar impulsionamento de conteúdo. Eu, como cidadão, não posso contratar um impulsionamento para eventualmente beneficiar o meu candidato de predileção. E terceiro, este post patrocinado, o impulsionamento de conteúdo, essa propaganda que seja veiculada pelo post patrocinado, ela tem que ser identificada como propaganda eleitoral. Essa é uma regra que a legislação eleitoral prevê para evitar confusões. Ou seja, quando o eleitor, quando o internauta estiver utilizando a sua rede social e ele receber aquele post patrocinado, tem que haver clareza de que aquilo ali é um impulsionamento de conteúdo para fins de propaganda eleitoral. Então, encerramos aqui o nosso bate-papo. Acho que foi bem produtivo, acho que conseguimos tirar muitas dúvidas sobre esse momento da campanha eleitoral. Karine, eu agradeço o convite, Daniel também. Parabenizar a TV Tambor pela organização desse programa e foi um prazer participar desse bate-papo com vocês. Até a próxima, doutor. Lembrando que a partir desta segunda-feira, a Rádio Jovem Pan João Pessoa vai dar início à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. E a ordem de participação foi definida através de sorteio com os representantes dos partidos, não é isso, Daniel? É isso, Karine. E essas entrevistas serão feitas no Jornal da Manhã João Pessoa, que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, na 102,5 FM. Cada candidato terá 20 minutos, então não perca a partir desta segunda na Jovem Pan João Pessoa. É isso, estou ansiosa já. Agora a gente vai fazer uma pausa no Tambaú Eleições, mas na volta tem informações sobre o sistema eletrônico de votação. A gente volta já.